Como um cristão e motivador espiritual, estou emocionado em compartilhar com você 7 revelações poderosas que descobri nas palavras de Paulo, em Romanos 8. Essas revelações nos mostram o incrível trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, capacitando-nos a viver em liberdade espiritual. Vamos explorá-las juntos agora. A primeira revelação é o poder sobre o pecado, que nos diz claramente que o Espírito Santo dá vida àqueles que o procuram, e ele tem o poder de nos libertar do pecado e da morte. Imagine ser capaz de dominar o pecado e viver em liberdade. Romanos 8, 1 ao 2 afirma: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você pode superar o pecado que o manteve cativo por tanto tempo, porque o Espírito Santo o capacita. Não é mais necessário ser escravo do pecado e da morte. Você pode ser um vencedor, um conquistador, alguém que experimenta a liberdade espiritual genuína. Isso não se resume apenas a abandonar velhos hábitos, mas a abraçar uma nova identidade em Cristo. A segunda revelação, o cumprimento da lei. Paulo nos ensina que a lei de Moisés não foi eficaz devido à fraqueza da natureza humana. No entanto, Deus enviou seu Filho para cumprir integralmente essa lei, assegurando nossa liberdade por meio do Espírito. Em tempos antigos, as pessoas viviam sob leis rigorosas, mas a fraqueza humana as impedia de cumprir perfeitamente essas leis. O peso da culpa e da condenação era esmagadora. No entanto, a misericórdia divina brilhou quando Deus enviou seu Filho Jesus para cumprir perfeitamente a lei. Jesus abriu o caminho para a liberdade espiritual. Aqueles que creem nele não estão mais sob condenação, pois o Espírito Santo os capacita a viver em liberdade. Agora somos guiados pelo Espírito Santo, não mais pela carne. E somos herdeiros da liberdade espiritual. O cumprimento da lei por Jesus é o caminho para a nossa libertação. E o Espírito Santo é o nosso guia nessa jornada de liberdade e graça. Em Romanos 8 e 17 destaca, sem deixar dúvidas, sobre a filiação e a herança dos crentes. Ele diz o seguinte: e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. Se ainda com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Nesse versículo, Paulo, o autor de Romanos, enfatiza que aqueles que são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo também são herdeiros de Deus. Eles compartilham uma herança espiritual com Cristo. Essa herança inclui bênçãos espirituais, a promessa da vida eterna e a participação na glória de Deus.
A terceira revelação é a mente de Deus. O Espírito Santo renova nossa mente, alinhando-a com os desejos do Espírito. Isso traz vida e paz, permitindo-nos viver em harmonia com Deus. Romanos 8:5 nos ensina que aqueles que vivem de acordo com a carne têm mentes voltadas para o que a carne deseja, o que leva à morte espiritual. E em Romanos 8:8 afirma que quem é dominado pelos desejos da carne não pode agradar a Deus, pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Vivendo na carne, não consegue se entregar e viver as leis de Deus. Esses versículos ressaltam a importância de ter uma mente alinhada com os desejos do Espírito para viver em harmonia com Deus e evitar a morte espiritual. A quarta revelação é a justiça divina. Quando o Espírito de Deus habita em nós, somos revestidos de justiça. Isso significa que, mesmo com nossas fraquezas, pertencemos a Cristo. Romanos 8:9-10 fala: Vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esses versículos ressaltam que, para aqueles que crerem em Cristo e têm o Espírito Santo habitando neles, a orientação e o domínio de suas vidas não são mais determinadas pela natureza carnal, mas pelo Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus é um sinal de pertencer a Cristo. Isso resulta em uma transformação espiritual, onde o espírito do crente é vivificado e revestido de justiça, mesmo que o corpo ainda esteja sujeito às fraquezas e ao pecado. Em resumo, Romanos 8:9-10 destaca a centralidade do Espírito Santo na vida dos seguidores de Cristo e a mudança que ele opera, capacitando-os a viver em justiça. A quinta revelação é a vida para o corpo. O Espírito Santo também dá vida aos nossos corpos mortais. Imagine caminhar com saúde e vitalidade, sendo revigorado pelo Espírito. Romanos 8:11 diz: Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos corpos mortais de vocês, por meio do Espírito que habita em vós. Este versículo destaca o poder da presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele compara a ação do Espírito à ressurreição de Jesus dos mortos. Assim como Deus ressuscitou Jesus, ele também capacita os crentes a experimentarem uma vida renovada e revigorada. Não apenas espiritualmente, mas até mesmo em seus corpos mortais.
graças à obra transformadora do Espírito Santo. É uma promessa de renovação espiritual e física, por meio da presença do Espírito de Deus. A sexta revelação é a morte do ego. Paulo nos diz que, ao viver pelo Espírito, podemos subjugar as ações da carne. Isso nos permite viver como verdadeiros filhos de Deus. Romanos 8,12 diz: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Romanos 8,14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Imagine uma batalha feroz ocorrendo dentro de você. Um conflito entre duas forças. O ego, que representa os desejos, interesses e motivações egoístas. E o Espírito Santo, que simboliza a orientação e o poder divino, a justiça e a sabedoria. De um lado, o seu ego anseia por reconhecimento, poder e gratificação instantânea. Do outro lado, o Espírito Santo, defensor da verdade, da bondade e da sabedoria. A luta é intensa e por muito tempo o ego parece ter a vantagem. Suas ações, impulsionadas pelo desejo egoísta, mantêm você cativo, trazendo sofrimento e conflito. Parece que essa batalha nunca terá fim. No entanto, algo extraordinário começa a acontecer. Conforme você se rende ao Espírito Santo, permitindo que ele guie suas escolhas e ações, uma transformação começa a tomar forma. O poder do ego diminui, sua influência enfraquece e, por fim, ele é derrotado. É como se a morte caísse sobre o seu ego. Mas não é uma morte destrutiva. É uma morte que traz vida. Quando o ego cede, uma nova vida emerge. Uma vida em conformidade com o Espírito, cheia de verdade, bondade e sabedoria. A paz substitui a agitação. O amor substitui a busca egoísta. A harmonia substitui o conflito. Você percebe que não precisa mais ser escravo das paixões egoístas que o dominavam. Em vez disso, você se torna um verdadeiro filho de Deus, vivendo em unidade com o seu propósito e graça. Essa transformação é uma jornada desafiadora, mas recompensadora. Imagine viver cada dia sabendo que o ego foi subjugado, que você não está mais à mercê de seus desejos egoístas, mas livre para seguir o caminho do Espírito. É uma sensação inexplicável. A sétima revelação é o testemunho de filiação. O Espírito Santo testemunha e você sente no coração o chamado de que somos escolhidos de Deus. Ele nos adota e nos permite clamar Abba, Pai. Essa é uma confirmação da nossa relação pessoal com o Pai. Romanos 8, 15 e 16 diz: pois vocês não receberá um espírito que os escravize para depois temê-lo, mas receberá um espírito
que os adote como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus Pai. Em um momento de comunhão profunda com Deus, o Espírito Santo testemunha em você, selando-o como um filho amado. Essa certeza gera uma urgência, uma missão divina. Viver com paixão e propósito como filho de Deus. Essa revelação é uma fonte de esperança, nos lembrando de quem somos e da necessidade de agir com determinação. Espero que tenha gostado do vídeo do qual o Espírito Santo colocou no meu coração. Lembre-se sempre, você é amado por Deus e guiado pelo Espírito Santo. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar caminhos para uma vida mais espiritual e motivada. Que a paz de Deus esteja sempre com você.